Agora foi. Boa tarde. Eu quero estar agradecendo ao pessoal do departamento por estar aqui mediando essa mesa de 3 ex-alunas dos TEDs muito especiais. Eu vou apresentar a primeira, de Olinda Fabrietti, é mestre em Gerontologia Social pela PUC São Paulo, arte-terapeuta pelo Instituto Sede Sapiência. Pode começar, Olinda. Muito bem, boa tarde a todas, um prazer imenso vê-las aqui numa tarde tão fria, tão chuvosa, mas tão necessária a chuva, né? E então, gostoso a gente poder estar mostrando o nosso livro, que foi exatamente 2 dias antes do lockdown que nós fomos buscar, né, Selma? E nos abraçamos, comemoramos bastante, e em seguida veio a pandemia e o lockdown. Então, o lançamento do nosso livro, vamos dizer que hoje está sendo já um momento da gente compartilhar com vocês essa experiência. O começo do livro escrito a várias mãos, e foi uma experiência muito gostosa, muito bem orientada pelas organizadoras, uma experiência nova e gostosa. O meu trabalho, né, esse envelhecimento, e hoje em dia na pandemia. O meu forte não diria o meu forte, mas é um sistema de trabalho que eu instituí nas minhas práticas. O corpo vem sempre em primeiro lugar. E essa vontade, esse prazer de trabalhar o corpo nasceu com a nossa querida Vera Ferretti em suas aulas. E eu nunca me esqueço uma aula que ela deu, que ela chamou uma bailarina, e essa bailarina interagindo com uma massa. Você lembra disso, Vera? E foi uma coisa tão impactante, tão maravilhosa, que a partir de então eu comecei a ficar muito atenta a esse corpo. Fiz uma formação de terapia transpessoal e lá também se trabalhava muito o corpo, toda a sua energia, com trabalhos fortíssimos, e aquilo foi tomando conta de mim e eu me apossando dessa modalidade, desse recurso. Quando eu estava já começando o mestrado e já com um grupo de mulheres para fazer a minha pesquisa, veio para São Paulo uma exposição na OCA, chamada Corpos Pintados, que eu não sei se alguém de vocês teve a felicidade de participar, de passear por aquelas telas maravilhosas que eram os próprios corpos. E eu levei meu grupo de pesquisa, eram senhoras, e elas ficaram muito impactadas, e eu mais ainda. E a partir dessa exposição, eu criei uma metodologia para trabalhar esse corpo. Então, há um aquecimento, há uma dança, um movimento, e eu vou fotografando esses corpos, e depois eu devolvo na semana seguinte o perfil do corpo. Eu trabalhava naquele sistema que hoje em dia eu nem uso mais, mas enfim, eu só contorno o corpo e entrego esse contorno para as pessoas, para elas se reconhecerem. A maioria não se reconhece, não sabe bem quem é, o que é. E aí eu comecei, então, a trabalhar esse impacto, como é olhar este espaço vazio. E a folha é girada, até que alguma imagem surja, e elas, então, vão preenchendo essa imagem com o recurso do momento. Há uma sequência, eu começo sempre com material seco, depois eu vou indo para um material mais aguado, depois eu vou para uma colagem, e ela vai montando e se reconhecendo naquele espaço. É deslumbrante. E hoje em dia, com a pandemia, como fazer, então, com os grupos que eu atendo,
essa atividade que é tão precisa, apesar que agora eu tenho uma paciente fotógrafa e ela me deu algumas dicas, eu até vou tentar semana que vem. Mas eu tenho usado muito a automassagem. Por quê? O idoso, e eu digo idoso e começo hoje já a perceber do jovem adulto, nos seus 40, 50 anos, essa transição da metanoia, as pessoas começam a perder um pouco esse contato e essa identidade com esse corpo. Começa a vir o medo do envelhecimento, começa a perceber uma mão mais manchada, as rugas aparecendo. Então, essa automassagem e esse se olhar, e aí usando a tela do computador, a tela do celular, e essa observação faz de novo a pessoa resgatar essa identidade e essa resposta. Quem sou eu? E coincidentemente hoje eu recebi de uma cara amiga da Paraíba o poema da Meirelles, do Retrato. Vocês sabem qual é? É maravilhoso. Se der tempo, eu até leio aqui para vocês. Que a pessoa se perde. Então, ela se olha, da Cecília Meirelles, ela se olha no espelho e não se reconhece e pergunta, mas aonde você está? Então, vocês imaginem, na época da pandemia, você tem o recurso celular, todos nós temos, então, é o se olhar, eu ponho a foto no selfie, e ela vai se olhando e vai dialogando. Então, os trabalhos, apesar da distância, apesar de não um contato tão direto, a ponto de você perceber esse corpo na sua totalidade, você consegue aperceber-se das emoções, dos espantos, dos medos, as próprias expressões vão trazendo essa verdade para essa pessoa. No começo, eu diria que houve alguma dificuldade, tanto do paciente quanto minha. E eu acho importante a gente, como terapeuta, reconhecer a dificuldade, reconhecer e pedir a ajuda. Então, começamos a trocar muitas experiências entre nós, mas como é que você está fazendo? Mas como é que foi a condução? Qual foi o resultado? E assim a gente foi de novo se reestruturando e apoiando e trazendo para essas pessoas o momento de acolhimento, de carinho, de amorosidade e a sensação de, olha, estamos todos no mesmo barco e nós vamos sobreviver. O importante foi o não abandonar. Essa sensação de abandono no começo foi muito forte, muito grave para algumas pessoas, né? Uma solidão imensa, o não poder ver netos, não poder ver filhos. E aí, como que as coisas foram se arranjando e as pessoas foram chegando. Então, todos esses temas são tratados hoje nos nossos encontros de uma maneira intensa e assim, nossa, olha, conseguimos. E até um motivo de alegria. Vencemos uma parada boa, né? Não ficamos congelados, soubemos reagir e realizar. Então, não sei, Vera, se você quer fazer alguma outra interferência. O nosso livro está muito gostoso, eu acho que as autoras todas estão trazendo experiências e conteúdos muito, muito importantes. Importante olhar esse envelhecimento de uma forma muito carinhosa e muito inteira. Outro dia eu ouvi um médico: lave suas mãos, mas não esqueça de lavar os seus olhos antes de encontrar o seu paciente, né? Antes de encontrar esse grupo. Tire, né, todas
essas vozes que vêm, não sei da onde, taxando o velho do inútil, o aposentado, o que não serve mais para nada. Não, lave e veja na pessoa que está à sua frente toda a beleza que ele carrega, toda a experiência, e aproveite esses momentos, porque a gente acaba aprendendo muito com eles, né? Então, é uma experiência muito rica, muito gostosa. Diga. Olinda, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalha com um grupo numa instituição? Aonde, ou dentro do teu consultório, como que é essa organização do seu trabalho? Tá. No começo foi em clube de terceira idade, na prefeitura, na minha formação, até a Selma acompanhava muito, era muito gostoso, mas o meu forte ainda é atendimento particular. Eu tenho o meu ateliê ali no Itaim, e, de repente, algumas pacientes muito idosas começaram a se queixar do trânsito para chegar lá. E uma delas, que na época tinha completado 90 anos, ia com o cuidador, falou: "Você sabe o que é ter 90 anos?" Eu disse: "Nossa, beleza, olha a senhora tão disposta, cansa. Eu não saio mais de casa. Se quiser, vá me atender em casa." A partir dessa fala, eu comecei a levar o atendimento para a casa das pessoas. Então, dos idosos que eu trabalhava, eu fui percebendo aqueles que estavam tendo mais dificuldade, ou era o filho que não conseguia levar, o neto que não tinha tempo, o táxi que não chegava na hora, enfim. Então, eu organizei meio por bairros. Meu carro tem o kit arte, então eu ando com meu kit arte e vou na casa das pessoas. Uhum. E esse atendimento domiciliar tem sido uma tônica também muito importante, antes da pandemia, naturalmente. Porque aí também eu tenho mostrado muito isso nas aulas que eu dou, quando eu falo de atendimento domiciliar, que também é uma prática que veio para ficar com esse trânsito louco que nós temos, que é o respeito do entrar na casa do outro. O que isso significa? E aí estabeleço uma série de regras de conversar com a família, conversar com o idoso, conversar com o cuidador, perceber a dinâmica da casa. Então, é de uma riqueza muito grande, porque passa a ser uma atividade muito mais, quase que mais educativa do que propriamente só ali estar ali com o idoso. Porque você começa a observar o tapete, o excesso de enfeites, de mesas, dificultando a caminhada desse idoso. Então, o quanto é importante os móveis estarem dispostos e para permitir uma passagem livre desse ir e vir desse idoso, a alimentação e, principalmente, um olhar muito especial ao cuidadoso. O cuidador é muito sofrido, o trabalho é extenuante. Então, ele muitas vezes se vê perdido no seu trabalho. Ele não tem a escuta da família, porque a família está toda atarantada, ocupada, o idoso, às vezes, demenciado, exigindo cada vez mais, e esse cuidador sozinho. Então, eu costumo marcar horas, alguns horários com o cuidador, embaixo no prédio. Às vezes ligo no celular, tenho uma conversinha em particular e vou dando algumas dicas para a família. Olha, o cuidador que ótimo. O cuidador está extenuado, ele precisa de um folguista, vamos pensar em diluir um pouco o trabalho dele. E trago o cuidador para trabalhar junto na atividade. Que ótimo. Eu incentivo o cuidador a continuar trabalhos com o idoso, porque senão senta na poltrona, liga a televisão e ponto. Então, vamos trabalhar, vamos aprender. Eu estou atendendo uma senhora que gosta muito de jogar.
é paciência, é dominó. E os cuidadores, elas viam, e agora elas têm que ficar perto, porque a senhorinha não consegue fazer tudo sozinha. Então, e ela ganha sempre dos cuidadores. Então, fica assim aquela coisa leve, gostosa, né? Hoje vamos ver quem que vai ganhar. Então, é importante esse cuidador saber o que você faz, para não virar um concorrente, né? Às vezes o cuidador se sente ameaçado. Ah, o que que ela vem aqui? Vai pintar? Ah, eu também sei pintar, né? E, então, algumas experiências que eu já tive me fazem achar que é fundamental esse olhar para o cuidador. E a família, de tempo em tempo, a gente faz reuniões, dá umas devolutivas, mostra um pouco a evolução da pessoa, como é que ela está, como é que não está, eu acho fundamental. Então, a prática do atendimento domiciliar tem sido assim, nessa loucura de trânsito em São Paulo, sabendo organizar, né? Então, por bairros, esse dia é tal bairro, então vou indo de casa em casa, dou 20, 15 minutos de um para o outro, e assim a gente vai. E o carro com todo o material possível que eu acho que eu vou usar. Tá? Nossa, é incrível, né? Porque, de repente, você não atende só o idoso, né? Você Não, atende a família, atende o exatamente. cuidador, então tem todo esse contexto que é Sem muito dúvida. importante, né, para o teu trabalho com aquela pessoa que é o idoso, né? Sem dúvida, Vera, sem dúvida. Né? Você, Precioso você esse todo, amplia, todo, né? você amplia a atuação, né? Sem E aí é dúvida. mais como gerontóloga do que como É, arte-terapeuta propriamente. Mas sem como a dúvida. arte-terapia é tão importante esse olhar, né? Nada como a gente também detectar e saber olhar esse entorno, né? Saber Sem reconhecer dúvida. o que está acontecendo. É É. muito, muito bom. Eu achei interessante essa coisa que você falou, né, Diolinda? Que quando a gente entra na casa da pessoa, né, a gente entra num contato e a gente está tendo esse contato agora com a pandemia no online também, né? E de repente a pessoa está na cama, a pessoa está numa cadeira com cobertor, né? Vem o cachorro, o gato, né? Você faz parte, Outros elementos que a gente não estava acostumada num consultório. sem dúvida, sem dúvida. Você participa da vida, do dia a dia dessa pessoa de uma outra forma, né? Outro ponto também que eu acho importante é o reconhecer os hábitos do idoso, né? Então, o idoso sempre é muito carinhoso, muito afetivo, carente, então vem sempre um cafezinho, um bolo. E eu chamo muito atenção para tomar cuidado para este 5 minutinhos não se tornar um evento social de grande magnitude e você perder o foco do teu trabalho. Então, delicadamente, você tem que voltar para a atividade sem ofender, mas não deixar, óbvio, de saborear o bolinho, o cafezinho, o chá, a bolachinha, né? E quando você tem esse contato mais harmonioso Positivo, né? com os cuidadores, por exemplo, muitos idosos já estão na fase de tomar um líquido com espessante, então vem um copo para mim, um para a senhorinha, mas até isso, né? Eu fui mostrando. Então elas trazem assim copos diferentes. Olha, hoje eu mudei os copos. Olha, achei esse copo. Olha que lindo. Esse então vai para a Julinda e esse para a senhora. Né? Sem ter que acusar, né? Esse é seu espessante aqui, tem que tomar esse, que esse é especial. Enfim, eu acho que essa educação, esse olhar para o cuidador foi um ganho que eu tive no meu trabalho e que eu estou procurando ampliar
importantíssimo, importantíssimo. Quem trabalha com atendimento domiciliar tem que ter esse olhar diferenciado para esse cuidador. Ele também merece ser cuidado. Né? Como você está fazendo online com essa intervenção, né? Em tantos aspectos da vida do idoso? Isso. Olha, todos têm celular. Então, a gente já faz passeios pela casa, né? Eu sempre pergunto, está se movimentando? Tá? Então, ela mostra o caminho que ela faz, um vaso, uma flor que um filho mandou, mostra a flor, daí a gente já trabalha com essa flor, em que lugar a senhora vai pôr, o que essa flor pode estar te falando. E exercícios, como a maioria está com muita dificuldade já mais comprometido, faço muitos exercícios de ombro, de automassagem, pegar um creme cheiroso, perfumado, vamos massagear a mão, o rosto, o couro cabeludo, e assim vou indo. E com os grupos maiores, que são mais jovens, automassagem e exercícios de observação. Muitos, muitos. Desde os pés, mãos, olhos, né? E esses dos olhos é muito forte, né, Vera? Porque depois a gente transporta o que é que esses olhos estão vendo. E aí a gente vai para a colagem. E então vamos transformar o que é que esses olhos gostariam de estar vendo. Então as sessões se prolongam com o mesmo trabalho. Então, para esse grupo de jovens que é do programa Aurora, as atividades são muito variadas e sempre começando com a meditação, com uma reflexão, depois com uma escrita, trabalhos muito profundos, muito, muito fortes. É óbvio que no contato direto, no presencial, seriam muito mais ricos. Eu não digo nem rico, eu acho que teriam outros valores. Seriam diferentes, né? Porque eu acho que rico está sendo da mesma forma. Eu não diria, está deixando de ser, né? Eu acho que é tanto quanto, tá? Tá certo. Muito bom, muito gostoso. Então, estou aqui à disposição, se as pessoas depois, no final, né, quando forem fazer perguntas, estou pronta aqui para ajudá-las, tá bom? Ótimo. Muito obrigada. É sempre muito bom estar com você, Vera. Obrigada. Foi uma delícia, viu? Principalmente recordar a bailarina, né? Nossa, demais. Né? Eu acho que a gente vai ter muito que conversar, porque eu estou participando do NAS, que é um núcleo de assistência social, justamente que está tratando do idoso. Opa! E eu acho que a gente vai ter muito que trocar depois. Ótimo, ótimo. Muito bom, Vera. Muito prazer. Gostoso. Obrigada. Obrigada a você. Então, agora eu vou apresentar a Cristiane Pomeran, é arteterapeuta, formada também pelo Instituto Sede Sapiência, é mestre em gerontologia pela PUC São Paulo, idealizadora do projeto Faça Memórias, que acontece em museus em São Paulo. Coordena o ateliê Arte Inclusão, que trabalha com arte-terapia com pessoas com deficiência no Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, o MUP. É produtora cultural, elaboradora do portal de envelhecimento, onde escreve no blog Poética da Velhice. Você quer falar, Cristiane? Claro, um prazer estar aqui. Um prazer estar aqui com todas vocês. Estou vendo muitos rostos conhecidos. E eu queria dizer para vocês, bom, o nosso tema é sobre essa pandemia, né? Sobre essa nova maneira de se fazer arte-terapia. E aí eu queria contar para vocês que o meu trabalho como arte-terapeuta sempre aconteceu há mais de 10 anos, que ele acontece
em museus, em espaços culturais. Então, o projeto Faça Memórias, ele acontece no MUB, Museu Brasileiro da Escultura, e no momento antes da pandemia, ele estava acontecendo também no Instituto Tomi Otaki, através de uma lei de incentivo à cultura, com patrocínio da Drogasil. Então, eu estava num momento muito feliz da vida, juntando turmas de idosos bem grandes. A gente levava para o ateliê do Tomi Otaki mais de 30 pessoas em cada encontro, e visitávamos as exposições do Murakami, que estava acontecendo na época. E eu, paralelamente, trabalhava nas ILPIs com uma equipe de gente muito boa, que faz parte da equipe do Faça Memórias, entre elas a Tânia Freire, que está aqui com a gente. E a gente ia para as ILPIs, a gente trabalhava simultaneamente no museu. De segunda-feira eu continuava no MUB, com idosos com demência, onde a gente usa a obra de arte exposta como estímulo cognitivo, e assim eu estava tocando a minha vida e de repente veio essa pandemia. E essa pandemia, eu confesso para vocês, que me tirou o chão, né? Porque eu me perguntei, e agora? O meu trabalho é com um grupo de idosos que não poderão mais estar juntos. O meu trabalho é em espaços culturais que estão fechados. Aí eu vi um projeto que eu tanto tinha batalhado para acontecer, ter que parar, né, por causa da pandemia, e o que aconteceu comigo foi que eu entrei numa depressão profunda. E aí eu vou dizer para vocês que vocês da área da arte-terapia, o mundo atual, ele é muito individualista, né? Então, as pessoas vão seguindo seus caminhos, você olha o outro como concorrente, não, ele também faz isso, não, então melhor deixa para lá. E eu digo um conselho, assim, que se vocês puderem levar a sério, vocês vão ver como vai ser bom. Elejam um grande amigo na área, na arte-terapia. Isso aconteceu na minha vida e eu dou graças a Deus, eu falo que foi um presente da arte-terapia, minha amizade com a Tânia Freire, né? Amiga mesmo que soube me ver, ela me viu mal por conta do projeto, que inclusive ela estava comigo no Tomi Otaki, ela faz parte da equipe, e ela deu um jeito, muito sutilmente, respeitando a minha dor e o meu luto, de me botar para frente. Vamos que eu vou te ensinar a mexer no Canva. Vamos que eu vou mostrar o Zoom para você. E assim, e aí eu demorei quase 2 meses para conseguir reagir. Então, os 2 primeiros meses eu fiquei muito mal e não conseguia fazer nada. Eu só pensava na angústia que eu sentia, né? Angústia que vinha de mim mesma e do mundo. Isso foi muito forte. Aí eu comecei a reagir, eu comecei a ver outras possibilidades. De novo eu digo, quando a gente tem amigos, grandes amigos, eles te põem para frente, né? E aí ela foi me mostrando o que ela fazia, o trabalho online que ela estava fazendo na Unibis, admirável. E eu fui, de uma certa forma, ficando com muita vontade de, então, reagir a essa dor toda que eu sentia. E aí eu comecei a retomar com as idosas do Faça Memórias, todas com demência. Eu falava assim, bom, eu não vou ter como fazer do jeito que eu quero, mas tem aquela frase, o bom é inimigo do ótimo. Né? Então, assim, se eu não tenho uma coisa, eu vou ter outra. E eu comecei a retomar conversas com elas pelo WhatsApp. Né? Eu ligava para as filhas e eu ficava conversando com elas. E aí eu descobri que o afeto, ele é realmente, eu sempre falei isso, o afeto é muito maior que a patologia. Elas me reconheciam ali no visor do celular, e a gente conversava e era muito gostoso. Aquilo começou a me fazer muito bem,
né? E uma vez eu aprendo muito com os outros, como eu digo para vocês, a Deolinda nem sabe, mas eu tenho uma referência muito grande pelo trabalho dela. Eu estudei muito o mestrado dela no meu mestrado, mas de qualquer maneira, a Deolinda, uma vez numa conversa, acho que dessas reuniões sobre o livro que a gente fez da Selma, né, que fomos convidados pela Selma, a Deolinda uma hora me falou assim, a boa arte-terapeuta é aquela que compreende o idoso e o momento que ele está vivendo. Às vezes, você ser arte-terapeuta não significa que você está dando uma atividade artística maravilhosa. Compreenda o velho que está na sua frente. Eu tenho isso, Deolinda, é assim, eu lembro dessa sua fala e eu levo comigo. Porque é isso, eu comecei a compreender, eu sempre compreendi as minhas idosas, mas eu comecei a compreendê-las naquele momento de pandemia, olhando um celular. Idosas com demência, algumas não estavam entendendo o que estavam vendo, mas elas me ouviam. Algo acontecia ali. E aí eu insisti nessas conversas por semanas e semanas, contando da vida, coisas simples do dia a dia. Até que uma hora eu resolvi pôr mais de uma numa chamada, achando que ia ser um sucesso absoluto elas se verem. Afinal, elas no museu, elas adoram se ver, né? Mesmo que cada uma fique no seu mundinho do Alzheimer, algumas já avançadas, mas elas gostam de se ver. E eu fui fazer isso no WhatsApp. E é claro que eu fundi a cabeça delas. Né? É assim, ninguém estava entendendo nada. O que são 8 janelinhas aqui, quem é quem? Né? E eu falava com a Tânia, não está dando certo, né? E aí eu fui entender que com elas tinha que ser uma coisa mais individual. Mas, nesse meio tempo, eu fui chamada para voltar para a Unibis. Né, que na Unibis eu tenho uma relação muito gostosa com eles, com os idosos do Centro-Dia, onde eu fiquei muito tempo trabalhando e eu dava aulas, além do ateliê de arte-terapia, eu fazia história da arte, claro que sempre com o olhar da arte-terapia. Eu dava aula em PowerPoint, num telão, eles têm uma sala multimídia maravilhosa e eles amavam. Eu falava com idosos que se formaram na roça. Eu falava de Portinari, de Tarsila, e eles se sentiam engrandecendo. Até que eu tive que sair por conta do projeto da Drogazil, e aí eu não dava conta de estar na Unibis. Bom, agora na pandemia, a Amanda, que gerencia o Centro-Dia da Unibis, me liga e fala, queremos você de volta com a história da arte. E aí eu que já sabia do trabalho que a Tânia fazia lá, faz ainda, né? Não fazia naquele momento que eu estava mal. A Tânia faz um trabalho muito bacana e, de novo, eu digo, amigas são amigas, não são concorrentes. Então, eu comecei, então, a dar minha história da arte. E a gente sempre se fala para saber o que uma faz, o que a outra faz, e assim vai indo. Né? Por isso que eu digo, elejam um amigo na arte-terapia que vocês vão sair ganhando com isso. E aí eu comecei, então, a dar aulas de História da Arte e fazer atividades. Eu também, com a Tânia, aprendi a mexer no Canva. E aí eu preparava os desenhos que poderiam sugerir um espantalho como aqueles do Portinari. Né? Como faço um espantalho? Será que se eu puser uma bolinha de rosto, um retangulinho, porque às vezes você precisa dar uma estrutura para eles começarem a desenhar, né? Às vezes o idoso se vê com um papel em branco e não são todos que conseguem fazer o desenho dali, então às vezes você precisa dar um começo, uma direção, e foi isso que eu comecei a fazer usando o programa Canva. Bom, começou a dar muito certo, e aí então trabalhando Portinari, os trabalhadores do café, o cafezal. Eu lembrei da minha querida Taeko, que é a minha filha de 91 anos,
que eu falo minha filha porque ela toda segunda-feira, quando me vê, mesmo online, ela fala, a senhora para mim é minha segunda mãe. Então, eu até presentinho delas de Dia das Mães eu já ganhei. Então, a minha filha Taeko, ela merecia ouvir falar de Portinari. Afinal de contas, o pai dela trabalhou em café. E aí eu resolvi, toda segunda-feira, me encontrar com elas, com as idosas com demência. Segunda-feira era o dia do Arte e Inclusão, do Faça Memórias no MUBI. Então, eu mantive o mesmo dia e toda segunda-feira elas estão no Zoom. Eu digo que algumas não entendem nada. Mas agora elas não estão olhando para os inúmeros quadradinhos que estão aparecendo, elas estão olhando para o Portinari que eu estou mostrando. E elas estão acompanhando. Tem uma com demência muito avançada que a cuidadora fala, não sei te dizer, mas que ela está prestando atenção, ela está. Certo? Então, gente, tem dado muito certo. Eu tenho 2 participantes que, assim, tudo que você pergunta, elas respondem. E aí, quando você faz a sugestão do desenho, elas fazem o desenho e te mostram para você ver se ficou bom ou não. E óbvio que algumas, que para minha surpresa, uma que está no estágio mais no início do Alzheimer, essa não mantém atenção de jeito nenhum. Mas assim eu vou indo, né? Eu acho que a gente tem que ter humildade de saber que é um momento de todo mundo estar aprendendo. Elas, eu, as filhas que acompanham, né? Tá todo mundo. E eu agora estou na campanha das idosas do Faça Memórias para elas ganharem um tablet. E aí uma filha já me falou, comprei um tablet para minha mãe. Eu falei, olha, porque pelo celular a sua mãe não está visualizando, né? Então, assim, quando ela falou, comprei um tablet, a próxima semana essa senhora vai estar vendo Tarsila, que é o que eu estou trabalhando agora, no tablet. Então, é assim, a gente vai fazendo tentativas, né? Na Unibis tem sido muito gostoso. Tem um senhor ali que vive num cortiço, né? E a cuidadora vai até ele para levar o celular para ele ouvir minhas aulas. E aí eu descobri que ele não gosta de desenhar, mas ele gosta de escrever. Então, eu liguei para a Amanda, que coordena o Centro Dia, falei, Amanda, eu quero esse senhor toda a minha aula, porque eu descobri que o negócio dele é a escrita. Então, enquanto os outros estão desenhando, ele está escrevendo um poema ou alguma coisa. E, para minha surpresa, eu que sou tão ligado aos afetos, não ao afeto de afeição, mas ao afeto de estar afeto ao outro, né, você ser afetado ao outro, eu percebi que é possível sim ser afetado online. E isso está muito incrível, né, de ver como a gente consegue manter relações até com quem eu não conhecia, porque com quem eu já conhecia é muito mais fácil. Mas eu estou estabelecendo novas relações com quem eu não conhecia e estou tendo o prazer de conhecer online. Bom, no meio disso tudo, eu que estava deprimida, né, que precisei buscar ajuda, acabo sabendo que o meu projeto Faça Memórias, da Lei de Incentivo à Cultura, tinha sido aprovado para acontecer online. Então, nós estamos novamente, a Tânia comigo, novamente, trabalhando para que ele se torne, nós estamos na pré-produção, a partir de setembro vão estar acontecendo oficinas online e depois o site ainda não está pronto, mas quando vocês entrarem no facamemoriasnomuseu.com.br, facamemoriasnomuseu.com.br, lá vai estar toda a programação. Então é assim, teve uma hora que eu falo, gente, eu não consigo mais nem dar uma choradinha, porque não está mais dando tempo,
né? É assim, às vezes é normal, a gente se vê muito triste com tudo isso que está acontecendo no Brasil, né? E é tudo tão triste, mas agora, assim, a gente tem que lidar com isso de uma forma mais positiva e acreditar que existem novos caminhos. O que a gente tem é que ter força, energia e bons amigos que te mostrem, quando você não consegue ver, que existem novos caminhos. E a arte-terapia, ela está aí, ela vem para ficar nesse novo modelo, eu acredito. Eu trouxe aqui um jornal que meu pai me recortou, é o Estado de São Paulo, do dia 19 de junho, que fala assim, olha, eu não sei se vocês conseguem ver, museu adota técnicas de arte-terapia. Né? E ele está falando do Museu do Queens de Nova York, que, por causa da pandemia, começou a contratar arte-terapeutas para poder trabalhar com as pessoas em isolamento social. Gente, está todo mundo precisando da arte. Neste momento de angústia e de pandemia, o que faz a gente estar vivo é a arte. São os livros que a gente está lendo, os filmes que a gente está vendo, as músicas que escutamos, as pinturas que fazemos. Se não fosse isso, morreríamos de angústia. Né? O Nietzsche já dizia, temos a arte para não morrer de verdade. E de verdade se morre. A gente morre de angústia. Morre de uma forma simbólica. Não morre o corpo, mas a gente morre de angústia. E a arte nos salva. Então, quando a gente vê uma reportagem do Estado de São Paulo falando dos museus dos Estados Unidos contratando arte-terapeutas para ajudar as pessoas em isolamento social, me vem uma certa esperança. Ou desesperança, não sei, porque o Brasil ainda não compreende muito bem a importância da cultura, mas a gente espera que compreenda, talvez a esperança seja maior, né? Então, é assim, é uma profissão que escolhemos seguir e que, por mais que ela esteja fazendo 30 anos, né? 30 anos de arte-terapia do SEDES, ela ainda é muito nova. Né? As pessoas ainda perguntam, mas para que arte-terapia se eu tenho TO? Né? Quer dizer, o que tem a terapeuta ocupacional? A Rita está rindo porque ela já deve ter escutado isso, né? Assim, o que tem a ver a terapeuta ocupacional com a arte-terapeuta? Nós estamos numa profissão que ainda precisa ser compreendida, né? Mas aí eu acho que é só nós, como arte-terapeutas, nos unirmos, valorizar o que a gente faz, essa coisa de trabalhar de graça, não. A gente deve saber se posicionar como profissional. É claro que a gente faz trabalhos gratuitos quando você tem troca de aprendizado em instituições, em ensinos, né? Mas ficar eternamente como voluntária, porque é muito comum a gente entrar como voluntária, porque e assim eu mostro o que eu faço. Mas aí, na verdade, a gente está mostrando que, para que eu vou contratar se eu acho alguém que é voluntário fazendo isso? Para que eu quero uma arte-terapeuta se vem uma senhorinha aqui fazer artesanato? Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu uso muito artesanato na arte-terapia, mas sempre com um outro olhar. Então, eu acho que cabe a nós profissionais estarmos atentos, né, que é uma profissão nova e que somos nós que temos que mostrar a grandeza dessa profissão. E quem sabe, então, um dia a gente não chegue a ser como nos Estados Unidos, que os museus vão contratar arte-terapeutas para ajudar as pessoas que estão precisando. Acho que é isso, Vera. Acho que era isso que eu tinha o que dizer. Cris, eu queria te perguntar um pouquinho, como é que a gente se inscreve na Unibis nesse trabalho?
Não, nesse trabalho é um trabalho para... Ou é fechado? É fechado, é para as pessoas que são assistidas pela Unibis, né? Ah, tá. Agora, E a aberto... Unib assiste uma comunidade, o que que é? Então, a Explica um pouquinho Unibis isso é para a a União gente. Brasileira de Bem-Estar Social, certo? E ele faz, é da entidade, são judeus, que fazem um trabalho social belíssimo, não só com a comunidade judaica, mas também com pessoas carentes e de diversas idades. Então, a Unibis tem um trabalho social maravilhoso com crianças, com adolescentes, com idosos, mas assim, Vera, é de tirar o chapéu o que eles fazem. Para você ter uma ideia, para as atividades de arte, tanto da Tânia como as minhas, eles levam os materiais que a gente pede. Né, eles conseguem os materiais, então me avisaram agora que o pessoal está com tela. Então, a semana que vem eles vão pintar tela comigo. Né? Eles levam Que nas legal. casas, eles levam nas casas junto com as cestas básicas e tudo. Então, é assim, é um trabalho fechado para as pessoas atendidas na Unibis. Agora, um trabalho aberto que vocês vão poder participar é o do Faça Memórias pela Lei de Incentivo à Cultura, que a partir de setembro vão estar com as oficinas online à disposição para quem quiser participar. Certo? Aí é aberto ao público em geral, meu foco é sempre o público idoso, mas a gente acolhe todo mundo. É isso. Ah, legal, muito obrigada. Obrigada a vocês. Então, agora eu vou apresentar a Rita Cavalieri, que é arte terapeuta, também formada pelo Instituto Sede Sapiência e contadora de histórias. Ela tem pós-graduação em atualização em gerontologia pela FMUSP, participou do projeto Transformando Dor em Arte no Hospital Sírio-Libanês, é arte terapeuta do CEDEPS, Centro de Desenvolvimento e Promoção do Envelhecimento Saudável, parceria com a geriatria do Hospital das Clínicas e da Prefeitura Regional de Pinheiros. É um prazer tê-la aqui, você. Obrigada, Vera, o prazer é meu, boa tarde a todos, muito feliz de estar participando dessa roda de conversas, honrada com esse encontro, e eu gostaria de trazer para vocês hoje um pequeno recorte, mas muito significativo, do trabalho que eu faço com um grupo de mulheres de 60 anos para mais. Esse grupo já existia presencialmente, são frequentadoras do CEDEPS, que, como disse a Vera, é o Centro de Desenvolvimento para a Promoção do Envelhecimento Saudável, é um lugar onde eu sou arte terapeuta. É uma casa que promove a saúde, ela tem esse olhar focado na saúde, não na doença. E essa promoção é feita através de várias atividades que podem, os idosos frequentam, são atividades coletivas, então são pessoas que estão acostumadas ao convívio social, pessoas autônomas, independentes, e que, de uma hora para outra, se viram aí reclusas com a pandemia. O CEDEPS suspendeu as atividades presenciais no dia 13 de março. Esse meu grupo já vinha trabalhando comigo há bastante tempo, é um grupo bem coeso, que tem um vínculo afetivo muito grande. E, coincidentemente, antes da pandemia, a gente vinha trabalhando justamente a questão do medo. E aí, quando isso aconteceu, o meu primeiro pensamento era: como eu vou dar continuidade a esse trabalho? Esse grupo não pode se perder, isso não pode se encerrar, né? Então, eu tinha essa certeza e um caminhão de dúvidas, né? Como é que eu ia fazer isso? Como eu ia chegar até a casa dessas pessoas, até essas pessoas?
Eu não sou uma expert em tecnologia, né? Muitos idosos, eles também têm esta limitação, essa questão da não familiaridade com os recursos tecnológicos. Então, isso para mim era um grande desafio, uma grande angústia e um grande desafio. No primeiro momento, o que eu imaginei que o grupo tinha um grupo de WhatsApp, né? Que nós trocávamos algumas informações a respeito das atividades, era aquele bom dia, boa tarde, boa noite, um textinho. Não era um espaço assim de encontros e de grandes trocas, mas era ali um lugar que a gente tinha, um lugar virtual que já existia, né? Então, o meu primeiro movimento foi, eu vou tentar alguma coisa através desse grupo. Nem todas têm celular, nem todas tinham WhatsApp, mas a maioria tinha acesso ao grupo. Bom, eu comecei a estimular, apesar de não ser um grupo onde aconteciam trocas, né, eu comecei a estimular algumas participações ali. Então, eu colocava um videozinho meu, sugeria um livro, perguntava como é que elas estavam, pedia, solicitava que elas me dissessem, mandassem alguma coisa, contribuíssem, mas isso não aconteceu, né? A adesão foi muito pequena. E aí, conversando com outros colegas também, da equipe multidisciplinar, oficineiros do SEDEPS, a gente sentiu esse movimento, né? De que não tava vindo uma adesão ali, nesse virtual. Então, lembrando que era um grupo que estava participando de um coletivo, que fazia parte de uma comunidade, o que me ocorreu era que essa atividade nossa, esse encontro nosso, deveria ser feito no olho a olho, né? Mesmo que à distância. E aí comecei a fazer videochamadas, grupos de videochamadas pelo WhatsApp. E isso começou a dar certo. Só que, pelo WhatsApp, você tem uma limitação do número de pessoas. Mas foi um start, foi o que deu para fazer naquele instante. E, de verdade, gente, é o que eu falo para vocês. O que eu queria era que aquela relação de afeto, aquela união, ela não se perdesse. Porque vocês lembrem, no começo da pandemia, quando houve essa questão do isolamento social, do distanciamento. Muitas falas, muitas manifestações preconceituosas com relação aos idosos aconteceram. Como se a sociedade tivesse que ficar enclausurada em benefício dos mais velhos, que seriam os mais vulneráveis a qualquer sequela ou qualquer complicação pelo contágio com a doença. E isso é uma carga de preconceito imensa, nós sabemos que não é assim, né? Que não são só os idosos que são vulneráveis, mas existia essa fala. Então, você se imagina reclusa, pessoas que são ativas, que participavam de trabalhos em comunidades, que estavam acostumados ao convívio social, recebendo um monte de informações, porque a quantidade imensa de informações que nós recebíamos, informações desencontradas, fake news, isso tudo chegando e a pessoa sozinha, né, ali recebendo toda aquela carga. Então, estar em grupo naquele momento, um grupo onde estávamos vinculados, era muito importante. Bom, nessas conversas por WhatsApp, que a princípio, gente, eu vou confessar, começaram como conversas, como trocas, como acolhimento. Não tinha nenhum sentido, assim, de fazer um trabalho artístico. Era a arte do relacionamento, era isso, né? Do acolhimento. Não vamos deixar essas pessoas sozinhas, não vamos estar sozinhos agora. Então, isso começou a dar certo e eu percebi que muitas pessoas já estavam se comunicando com as famílias através da plataforma Zoom. Eu falei, ok, o Zoom pode ser um meio legal, um veículo bom para nós nos encontrarmos. E aí eu instituí os encontros através do Zoom, onde a gente pôde agregar mais participantes. Eu confesso que algumas pessoas não aderiram,
mesmo eu me disponibilizando a orientar, se fosse familiares ou cuidadores, orientar as próprias pessoas, fiz um tutorialzinho, mas algumas preferiram não aderir. Mas formamos ali um grupo no Zoom. E é uma coisa muito interessante, diferente da Deolinda, né, que até me inspirou essa fala dela, me deu o desejo, talvez, de começar. Eu nunca trabalhei a domicílio. Eu tenho o meu espaço, eu já atendi em residenciais, instituições de longa permanência, atendo no SEDEPS, mas nunca entrei na casa das pessoas, né? Eu tive uma pequena experiência, muito pequena, neste sentido. Então, tudo para mim era uma grande novidade. Esse acesso virtual, remoto, e ainda em casa das pessoas. Você está ali num outro universo, que não é o ateliê terapêutico. E a pessoa também está na sua casa, no seu universo. Então, se forma ali, se constela um outro campo de atuação. Mas, enfim, esse estar na casa do outro trouxe situações muito interessantes. Então, a primeira delas era o acesso, né, à tecnologia. Algumas muito autônomas, já tinham isso bem consolidado. Outras pessoas precisavam da ajuda de familiares, então o familiar ia lá, montava direitinho, ok, está tudo funcionando. Então, tem a questão da privacidade, que isso a gente deve levar muito em conta, porque ali são trocas e trocas profundas. Aí o familiar saía e se fazia ali um espaço de troca entre nós. E teve caso também de uma pessoa, uma cliente minha, cuja irmã veio e sentou ao lado. A irmã não fazia parte daquele grupo, mas ela também é uma idosa. Ela tem um marido que está necessitado, está vulnerável, precisa de cuidados nesse momento. E eu pergunto para vocês, gente, é ok? É o desejado? É o esperado atendermos familiares? Não, não é. Mas é o que nós temos para esse momento. Como disse a Cris, o bom é o inimigo do ótimo. Então, vamos acolher essa pessoa também no nosso grupo. Vamos acolher e vamos estabelecer limites para que as duas irmãs, naquele momento, possam ser companheiras dentro de um grupo e possam se manifestar, sem ter a intervenção das relações familiares delas. Outra coisa muito interessante, como eu falei para vocês, a princípio, isso começou como uma roda de conversa, onde as pessoas podiam falar dos seus medos que a gente já vinha falando presencialmente, das suas angústias, das suas expectativas, e, ao passar do tempo, a arte foi sendo introduzida dentro desse grupo. De que maneira? Eu uso o instrumento da arte narrativa, eu sou uma contadora de histórias, então eu uso esse instrumento muito fortemente dentro do ateliê. E aí, conforme os temas iam aparecendo, a gente ia contando histórias, essas histórias eram debatidas, os símbolos decodificados, e aí os trabalhos eram feitos, porque nós nos encontramos uma vez por semana, são encontros longos de 2 horas, 2h30, mas enfim, esses trabalhos eram feitos com imagens referentes ao conto, poesias, o que estava surgindo ali no decorrer da semana, e apresentados e discutidos no encontro seguinte, aí surgiam outros temas, enfim. Então, temos 2 coisas muito, muito bacanas aí. Lógico, o atendimento virtual, ele tem, sim, uma limitação. Vocês estão me vendo aqui, né, no quadradinho. Ah, uma carinha boa conversando. Vocês não sabem se eu estou nervosa, batendo o pé. Então, vocês não veem o corpo, nós não estamos nos vendo na nossa totalidade, né? Essa, para mim, é uma limitação. E o corpo fala, o corpo expressa, o corpo diz, às vezes, muito mais do que a oralidade. Não é, Vera? Não é, Deolinda? Sem dúvida. Fala muito. Mas, então, tem essa limitação, mas outra limitação que eu encontrei é o não acompanhamento do processo, porque uma vez que você está naquele espaço do ateliê, você
pelo menos minimamente, acompanha naquele tempo o trabalho todo, nós como arteterapeutas, vendo ele ser elaborado, não que a pessoa levar isto para casa, esse trabalho não possa ter uma continuidade, mas parte dele você está acompanhando. Então, nós temos a limitação, né, da tela, do não ver essa totalidade do corpo, nós temos a limitação de não acompanharmos na totalidade o processo, mas temos ganhos. E qual que é o primeiro ganho? As pessoas, os participantes, iam buscar dentro das suas casas os elementos para a feitura dos trabalhos. Isso é muito bacana, você criar alguma coisa para criar outra coisa. E, normalmente, esses elementos eram elementos afetivos. Então, os trabalhos, eles ficam muito profundos. Isso é muito, muito interessante. E foi muito visto, né, por nós. Essa é uma questão muito, muito bacana. E, segundo, esse processo, ele ia se amadurecendo durante a semana. Então, a pessoa iniciava, talvez ali depois da nossa conversa, e no decorrer da semana ela ia intervindo, ia acrescentando, ia fazendo. Então, a riqueza do trabalho era muito grande. Quais são os temas que surgiram? Vários temas, desde os temas sociais, políticos, porque as pessoas estão isoladas, mas não quer dizer que elas não façam parte desta sociedade. E elas têm as suas opiniões, elas têm as suas contribuições, elas têm as angústias com relação a isso. Bom, trabalho da casa. A casa agora que nós estamos reclusos. Que essa casa que muitas vezes nós passamos correndo por ela. É a nossa casa, a gente vem, dorme, come e tal, mas quanto tempo a gente passa nela? Qual que é o olhar que a gente tem para essa casa? Será que você conhece cada cantinho? E agora era a oportunidade de explorar. A casa virou um mundo. Então, o que de fora eu quero trazer para dentro dessa casa? Qual que é a minha expectativa? Como eu posso transformar uma experiência externa em alguma coisa interna e muito bacana? Então, a exploração da casa física foi um dos temas. A exploração desta casa, deste corpo, foi um outro tema muito presente. Muitos idosos são cuidadores de outros idosos. Então, é a preocupação, é olhar para fora, é o cuidado com o outro, é a preocupação com a família, como está meu filho, como está meu neto, sem a preocupação consigo mesmo. Então, esse olhar para dentro, cuidar deste corpo, desta casa, foi um outro grande tema que nós trabalhamos. Durante esse processo, esses meses que eu estou falando, a gente teve umas perdas. Primeiro, perda de um elemento do grupo. É uma pessoa muito querida, de referência, é um homem. Ele, já por questões de saúde, não vinha frequentando o grupo desde o início do ano e acabou falecendo. Então, este foi um luto que o grupo teve que assimilar e elaborar. Depois nós tivemos outros lutos de parentes não tão próximos, mas pessoas com quem elas tinham ligações afetivas muito fortes. E luto neste momento em que você não pode nem estar com a pessoa do jeito que você gostaria, não pode honrar aquela pessoa que partiu do jeito que é necessário. Então, a sensação de vazio, de impotência é muito grande. Hoje estamos trabalhando o luto de uma pessoa muito próxima, de uma irmã que faleceu em decorrência do Covid. E essa sensação de vazio, de distanciamento, de impotência, ela está sendo trabalhada de que maneira? Percebendo quais são as nossas limitações nesse momento, percebendo como é o luto para as outras pessoas, o que isso está, como cada um vivenciou. Percebendo que nesse momento a gente não pode estar ali do jeito que gostaria, mas estamos do jeito que podemos. Enfim, são temas grandes que vêm sendo trabalhados. Outra coisa muito interessante, a maioria dos idosos não tinha essa familiaridade com o tecnológico, como eu já disse.
E esse ganho da tecnologia para eles foi muito prazeroso, né? Então, eu acho que, como a Cris falou, esses atendimentos, talvez para nós, eles sejam híbridos. Eu acho que a gente vai ter aí num pós-normal, né, ou num novo normal, pós-pandemia, num novo normal, um atendimento híbrido. Muitas pessoas também relataram que a familiaridade com a tecnologia abriu para elas novas janelas, novas oportunidades. Então, estão participando de lives, estão participando de encontros, cursos e conhecendo, se relacionando com pessoas do mundo inteiro, e isso está sendo muito prazeroso. Enfim, eu descobri, nesse grupo que eu já trabalhava há tanto tempo, uma diversidade muito maior do que eu imaginava. E essa diversidade, essa troca, que está sendo uma riqueza enorme, para que passemos esse momento com mais tranquilidade, mais harmonia e mais saudáveis. Eu gostaria, assim, de encerrar aqui a minha fala com uma frase do Albert Camus, de um poema chamado Retour à Tipasa, e que diz: no meio do inverno aprendi, finalmente, que havia em mim um verão invencível, e que não seja necessária uma pandemia para que a gente descubra esse potencial incrível, criador e criativo que todos nós temos. Muito obrigada, gente. Ô, Rita, eu acho que está muito lindo esse teu trabalho, né? E eu fiquei aqui pensando, porque eu conheço o lugar que você trabalhava, né? Também, eu frequento lá. Você é Helena, né? E eu achei muito interessante, assim, como é que você foi transformando daquele lugar para o online, né? E o quanto isso foi importante. E eu acho que você trouxe um elemento importante que acrescentou, que é assim, como trabalhar o luto das pessoas, que não é somente um luto em relação ao que está acontecendo em volta, mas é que atingiu profundamente cada pessoa por ser um participante do grupo, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, posso sim. Olha, Vera, e Vera e todos, eu vou ser muito sincera, papo reto aqui, né? Eu acho que estamos entre colegas e a gente divide as nossas experiências, não só nos nossos acertos, mas nos nossos tropeços, nas nossas alegrias e nas nossas angústias. Perder esse senhor, foi muito duro. Foi muito duro para todos nós. A gente brincava e dizia que ele era o bendito fruto, porque era o único homem no meio daquela mulherada. Então ele chegava, gente, pronto, lá está o bendito fruto, né? E eu confesso que quando eu voltar para o ateliê e olhar para aquela mesa, eu vou me lembrar, né, daquela música, que dizia que naquele lugar ele sentava, naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. Mas poder dizer isso, gente, podemos colocar isso para fora, né? Expressar essa angústia, expressar essa dor. E uma dor que não era minha, era do coletivo, dá um alento, um bálsamo, Vera. Então, assim, como trabalhar esse luto? Primeiramente, acolhendo, né? Acolhendo, vai doer, vai doer. A dor vem e ela tem que ser vivida. Mas, assim, pensar, né, trazer um pouco a lembrança das alegrias dessas vivências, do companheirismo, o que essa não hoje hoje é uma ausência, mas deixou uma presença não física muito forte em todos nós. Então a gente ir trabalhando isso, lembrando, trazendo as lembranças, as memórias, né, de quem se foi. Isso é muito importante. A sensação de impotência, de você não poder estar ao lado, não poder ajudar, é muito grande. Então, a tendência é que as pessoas fiquem com esses últimos momentos,
Mas aí o resgate de todas essas memórias, de todas essas vivências conjuntas, eu acho que isso é que vai dando um alento grande para o grupo. Obrigada. Tem algumas perguntas aí, Rita, que poderia, ou alguém que gostaria de... Vamos abrir agora para perguntas. Rita, não, Yara. Sim, no chat não. No chat tem elogios e agradecimentos, as falas das das nossas convidadas. E agora a gente abre para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, convido a abrir o microfone ou colocar a pergunta no chat, né, que a gente direciona para as meninas. Posso falar? Pode? Pode falar. Por favor. Cris, você em 2020, no meio dessa loucura e da sua história que nos comoveu, você lançou um livro, você nem falou isso. Eu não falei porque eu fiquei sem graça, eu não queria aparecer fazendo propaganda, entendeu? Então eu estou fazendo para você. Obrigada, obrigada. Espero que você esteja gostando da leitura. É um livro sobre crônicas do cotidiano e também sobre atividades, porque assim, muitas pessoas me perguntavam dicas, né? Assim, o que eu posso fazer com os idosos? Me dá alguma dica do que fazer? Então, assim, e eu fiz esse livro para minha mãe, para os 80 anos dela, porque ela me pedia, como mãe, ela falava, você é a melhor escritora do mundo, eu quero seus textos impressos. Então faz um ano que eu preparo esse livro escondido dela, e aí eu juntei o desejo da minha mãe de ter as crônicas e o pedido dos cuidadores e dos profissionais de terem dicas de atividades de arte-terapia. Então o livro Poética da Velhice foi lançado pelo Portal Edições lá no site do Portal do Envelhecimento. E tá aí, obrigada, Nelly. Eu gostaria de me apresentar e parabenizar a todas as que apresentaram aí a sua profissão tão linda de arte-terapia, que eu sou da primeira turma de gerontologia do Sede Sapiência, sobre a direção de Elvira Wagner. E eu estou muito feliz, mas muito feliz de ver como caminha hoje a gerontologia social, que ajuda espetacular para as pessoas, que colegas maravilhosas que vocês são. Eu tive sempre a minha experiência de consultório. Hoje já me aposentei, fazem 5 anos, mas eu vejo esse caminhar tão lindo que vocês estão dando, principalmente nesta época, né, que é ímpar, que nenhum de nós imaginaria passar, né, as soluções que vocês estão trazendo. Então, meu nome é Eunice Rossoni, psicóloga clínica e fiz gerontologia social, como minha extensão, e parabenizo vocês, continuem, maravilhosas, lindas. Fiquei muito, vocês me alegraram, vocês imaginam o quanto, de ver que aquela sementinha da Elvira Wagner, hoje é essa árvore frondosa, com tantos galhos diferentes e com tantas soluções maravilhosas para os nossos idosos. Eu também passei pelo luto de um grupo que eu tenho, que nós fazemos yoga psicossomática, e uma pessoa também lá da Unibis, que era nossa professora falecida, e ela passou para mim, antes de falecer, esse conceito, né, do que é esse trabalho da psicossomática com idosos. Então, eu continuo com esse trabalho, mas de uma forma no Círculo Militar de São Paulo, mas de uma forma, assim, mais voluntária. O que se recebe, nós levamos de volta para a comunidade. Então, parabéns, gente, parabéns. Toda vez que eu ver anunciado que vocês vão falar, estarei a postos, viu?
Beijo. Eunice, Obrigada. muito obrigada. Eunice, Sim. Eunice, eu Fala. comecei porque eu sempre tive a paixão pelo idoso, então eu comecei com a gerontologia, com a Elvira, lá no SEDES, a Graça Leal, e depois eu descobri a arte-terapia no fechamento do curso de gerontologia, porque eu sou formada em letras, e eu achava que eu não ia ensinar português e francês, e descubro a arte-terapia, e aí que eu ingressei, daí fui para mestrado, e meu caminho todo. Mas a Elvira foi a minha grande inspiração. Tenho as suas apostilas até hoje, né? Verdade. Uma grande mestra. Realmente, tivemos essa base tão rica. Uma base, sem dúvida, sem dúvida. Obrigada. Parabéns, queridas, parabéns. Obrigada. A gente tem uma pergunta aqui no chat. Liz Borges, desculpa se eu li errado o sobrenome, diz que é do Rio de Janeiro e gostaria de saber se alguma de vocês sabem se tem algum local no Rio de Janeiro que faz algum trabalho semelhante ao de vocês. Eu aconselho a entrar em contato com a Associação de Arte e Terapia do Rio de Janeiro, que lá eles vão poder falar melhor sobre isso. Talvez a Associação de Arte e Terapia ou tentar ver comunidades, centros comunitários nos bairros, onde se tem um trabalho de acolhimento e de promoção de saúde do idoso. A Selma está falando aqui, a ARJ, Associação de Arte e Terapia. Legal. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Aqui em São Paulo, Yara, eu gostaria de acrescentar que lá no SEDES abriu, através do SAS, também um setor de atendimento ao idoso, tá? Que agora está sendo mais online, está sendo até mais focado nas instituições e nas pessoas. SAS não, NAS. NAS. A Natália até me corrigiu, desculpa. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu aprecio muito o trabalho de vocês, acho que é incrível. E a minha pergunta com essa pandemia, os idosos acabaram ficando no grupo de risco, né? São os que não podem sair de casa de jeito nenhum, não estão podendo ver os netos, não estão podendo ver os filhos, estão extremamente isolados nesse momento, né? Então, o que vocês têm visto, assim, o que vocês estão reparando de aumento de ansiedade, de depressão, ou de maneiras como... O que está se manifestando particularmente em relação a essa pandemia que está ameaçando muito diretamente os idosos, né? A grande porcentagem das pessoas que morrem de Covid são idosos. Selma, a princípio, pelo menos vou falar do meu universo, né, que é o que a gente pode dizer. A princípio, os idosos realmente estavam muito isolados, como eu disse, é o grupo vulnerável, mas não só eles, existem muitos adultos, muitos adolescentes com problemas que são vulneráveis também. Então, deixar esse peso todo, essa carga toda em cima do idoso, eu acho que é quase cruel. Não sei se vocês pensam assim. Mas... Não é carga, agora... não estou falando de carga. Eu não estou falando de carga. Eu vou chegar lá, Selma. O que aconteceu? Agora eu percebo que as pessoas elas estão começando a circular. Então, os filhos começam a vir em casa distantes, né, de máscara ou da porta ou da varanda, enfim, mas elas estão começando a circular e isso está deixando as pessoas um pouco mais confortáveis. Os próprios idosos estão começando a circular também. Circular no sentido de irem para uma praça caminhar, de irem ao supermercado.
Então, isso está trazendo um pouco mais de conforto. Nesse momento, nesses meses todos, o que eu percebi foram altos e baixos, né? Então, momentos assim de muita ansiedade e momentos de mais tranquilidade, de esperança. Então, foram muitos altos e baixos. Mas agora percebo eu um momento assim de mais tranquilidade com relação a isso. Eles estão circulando, eles estão começando a sair mais. Não sei, eu queria ouvir da Deolinda e da Cris, como é que... Eu sinto assim, que houve foi um terror, aquele susto e aquele congelamento, acho que tanto dos jovens, dos filhos, quanto dos idosos. Dos idosos, um medo tremendo de, nossa, chegou a minha vez, mas será que eu vou morrer disso? E aí uma reflexão até e como você imagina a sua morte? Que despedidas você quer fazer? E foram momentos de reflexão nesse sentido até, de você falar essa palavra tão proibida e tão cheia de mistério que é a morte. Então, o luto foi se instaurando mesmo sem a morte real. O que me assusta, Rita, é quando esse idoso começa a sair. Eu não aprovo isso, e eu tenho insistido para as famílias, por favor, mantenham o seu idoso dentro de casa. A vinda dos filhos, sempre com distanciamento, cautelosos, mas a sensação da mídia trazendo esses jovens à rua e esse idoso achar que também pode sair, eu acho um risco muito grande. Eu procuro segurar ao máximo as famílias, esclarecendo, pontuando, trazendo assim, vamos pôr na balança, vale a pena o risco? Né? E eu acho que a mídia, o celular, o tablet, o computador, facilitou esse, entre aspas, não isolamento, ou seja, agora é o velho que entra na casa das pessoas, é o velho que vai chamar o neto para conversar um pouquinho, é o velho que vai contar que fez uma reunião com os amigos, né? Então, teve uma inversão aí do velho tomar a iniciativa. Óbvio, eu estou falando do velho saudável, que não tem a demência, mas quando tem a demência, até a família promovendo isso. Mas o sair de casa, eu realmente aconselho não sair. Você tá certa, Deolinda, mas muitas pessoas, elas têm autonomia, então as famílias, elas não conseguem segurar. Então, o que a gente fala é que, lógico, todas essas orientações, mas que pelo menos saia de uma forma muito segura, né? Porque por mais que a gente aconselhe, a pessoa, ela tem a vontade, né? Então, que saia de uma maneira segura, que, né, vá caminhar numa praça, mas de preferência que a família venha, sem dúvida isso, com os cuidados. Isso. Eu gostaria de dizer, Selma, que eu acho assim, no começo, a grande depressão que eu senti por parte dos idosos foi de perceber que a vida deles valia menos do que a vida de outros. Isso, para mim, foi o que mais me incomodou. Isso também foi um motivo que me deixou muito triste, né? Porque, assim, nós da gerontologia social, nesse esforço de colocar o idoso vivendo socialmente, né, acontecendo socialmente, existindo socialmente, de repente, por causa de uma pandemia, ele é tirado do convívio social, o que já é bastante para você se sentir deprimido, porque todos relatavam que saudades do grupo, o pessoal do Centro-Dia, quando eles se veem no Zoom, eles ficam, ai, você, como você tá? Porque eles têm saudades de estar juntos, né? Agora, a grande tristeza que eu acho que eles enfrentaram foi perceber uma sociedade que dizia a sua vida vale menos que a do outro, né? Então, a gente escuta o Alexandre Kalash falando numa dessas lives que eu vi, ele fala assim, por que
que escolhem quem vai para o respirador pela idade e não pela condição, né? Porque às vezes tem um jovem que tem diabetes, que tem pressão alta, e tem um idoso que está ali bem, né? E você vai dizer que o idoso não vai para o respirador? Quem é você para menosprezar uma vida idosa? Então, isso foi revoltante para mim. Tenho certeza que para a Rita, para a Deolinda, para todo mundo aqui que trabalha com idoso, é revoltante uma coisa dessas, e isso deprimiu demais as pessoas. Eles elaborarem, os meus pais super lúcidos, o meu pai muito ativo, assistindo um monte de aulas e lives e tal, ele fala assim, eu nunca pensei que a gente sofresse tanto preconceito. Então, assim, isso foi a grande tristeza dessa pandemia. Acho que mais do que o isolamento. Essa coisa, eu concordo com você. Né, de que, bom, vai ter que morrer mesmo, isso é o destino de todo mundo, né? Então, realmente... Não, e aquela coisa, já viveu bastante, sabe? Pelo amor de Deus, isso revolta num nível que, assim, não dá nem para falar. É nesse sentido, Selma, que eu comentei sobre a carga que foi imposta ao idoso. Isso. Né? O isolamento e o preconceito. Então, como a Cris falou, como se realmente o idoso valesse menos. Ok se morrer, né? E não é só o idoso vulnerável. Tem jovens que também, como o Cris falou, são vulneráveis, tem pressão alta, tem diabetes, tem mil condições que favorecem. Então, além do isolamento, ainda o preconceito foi uma carga extra, nesse sentido. Muito bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Cris. Me tocou muito quando você falou de você trabalhando com os idosos num estado já bem avançado de algumas doenças, né, que tinham bastante inconsciência, né, entre aspas, e a reação deles. Não sei, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como é que você sentiu, porque eu percebia isso muito também quando eu fiz meu trabalho de mestrado com os profissionais de saúde dentro de UTI. Então, as pessoas que estavam no nível, entre aspas, de inconsciência, né, os profissionais de saúde não consideravam tanto que eles estavam ali captando, que eles tinham contato, que eles tinham uma afetividade, né? E quando você falou isso, me fez recordar esse momento da minha tese de mestrado, que eu escutava isso dos profissionais, né? E o quanto eu tive que trabalhar isso com eles. Como que é isso para você? E se você tem feito algum trabalho com o cuidador nesse sentido, Então, de estimular também esse tipo de captação, né? Que vem muito mais de um nível que não é esse tão cerebral, mas que vem de uma sensibilidade, que vem de um toque sensível. Então, há mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. É exatamente isso, né? Porque é inexplicável. Por exemplo, essa senhora que eu falei, que a cuidadora virou e falou assim, eu não sei o que te dizer, mas ela está prestando atenção. Ela está num grau muito avançado. Mas a filha é uma que investe nessa mãe de uma forma, assim, ela tem 95 anos, só para você ter uma ideia, ela é a minha mais velha do grupo. E ela usa tablet, né? Então é assim, não é que ela vê em coisas pequenas. E aí ela estava olhando aquilo que estava sendo
mostrado, né? E existem estudos científicos, existe um estudo que se chama I Know What I Like, que mostra que áreas do cérebro que percebem a estética, elas não são comprometidas com a demência. Né? Então, mesmo que o idoso não consiga verbalizar aquilo que ele está vendo, ele está percebendo. Né? E tem uma outra coisa, Vera, que isso eu percebia muito no ateliê, pessoalmente, né, ali no convívio com elas, que a sensação da arte ficava. Né? E tinha gente que perguntava, para que você fala de Monet para ela, se ela vai esquecer logo que sair daqui? Né? Eu viro e falo assim, ela pode esquecer o Monet, mas ela não vai esquecer a sensação do Monet. A sensação vai ficar. Né? E eu acho que é nisso que a gente tem que investir, mesmo online. Eu quero acreditar que aquela imagem que ela está vendo de Portinari está dizendo alguma coisa para ela. E não é que eu quero, eu sei que está. Por estudos científicos a gente sabe que está. Mesmo que ela não verbalize, não demonstre, algo ali está acontecendo. E assim, e a gente não deve desistir de ninguém nunca. Nunca. Certo? Nem dos idosos com demência avançada. Eu não desisto nunca, né? Porque algum ganho vai ter. Eu tenho uma senhora que não participava de mais nada e o marido falava para mim, você acha que ela está tendo algum ganho? Eu falava, o ganho que você espera? Não, mas um ganho sutil ela está tendo. Então deixa ela aqui no grupo. E é isso. É isso, e a gente tem que continuar tentando isso e investindo nesses idosos, mesmo que seja online. Não é o melhor? Não, não é, mas é aquilo, o bom é inimigo do ótimo, a gente faz o que a gente pode, mas a gente faz. É possível, né? É o possível. É o possível. E eu acho assim que tem uma coisa importante, né, que é o campo energético que se forma entre você e o idoso. E que não importa se ele não está enxergando bem, se ele não está compreendendo do jeito que nós estamos, mas ele está compreendendo e sentindo com uma outra linguagem, por um outro canal. E isso, para mim, eu acho maravilhoso. Exatamente. O meu atendimento domiciliar começou com a tal da senhora que fez 90. Hoje ela está com 98 e faz pelo celular. O abraço que ela me dá e que eu dou nela é tão gostoso, e o sorriso que ela faz é assim, é de arrepiar. Então a gente fica um tempão tanto e balança e aperta, e com isso eu vou mexendo o corpo todo dela, entendeu? Balança mais um pouco, aperta mais, e ela faz força. Olha, é uma delícia. E às vezes eu dou o print na tela e mando para as filhas. E as filhas falam, mas comigo ela não fica assim tão sorridente, né? Eu disse, então... Tudo é uma questão de saber levar a coisa, né? Então, é uma delícia. Esse campo realmente se faz, se torna, é profundo, é fantástico. É muito, muito... Olha, um aprendizado. No fim, nós estamos sendo privilegiados de estar passando por um período desse. A gente ouviu tantas histórias de guerra, da Segunda Guerra, de campo de concentração, e eram coisas são tão impossíveis da gente imaginar, e, no entanto, viver esse momento agora, eu acho que despertou na gente um criativo que a gente não imaginou que a gente fosse capaz. Eu, cada dia, me surpreendo mais com colegas minhas, amigas, família, saídas encontradas, né? O famoso jogo de cintura e como isso vem acontecendo. Muito bom. Cris... obrigada pelas palavras, Rita, e somos amiguinhas, sim. E a gente... Eu que agradeço, aprendo com todas elas. O livro está lindo, deixa eu mostrar aqui.
Tá aqui, ó. Tá O aqui. livro está muito, muito bom mesmo. Eu acho que quem quer se aprofundar nesse campo, né, nesse entendimento do idoso através da arte-terapia, deve ler esse livro, sim, porque é referência. Eu Agradecemos acho a que Selma. veio acrescentar. Sim. Eu queria parabenizar vocês. Eu tive o privilégio de ler o livro, né, de ver os capítulos se construindo de certa forma, e eu acho muito delicada a forma de não lidar com idosos como crianças, né? De não Fundamental. utilizar os idosos e, ao mesmo tempo, ter sensibilidade e não se irritar com as limitações que alguns vão tendo, né? Porque talvez a maior dor seja ir vendo que as referências do seu mundo vão indo, né? Pessoas conhecidas vão morrendo, e que da sensação de solidão. Então, eu acho que vocês provêm, mais do que tudo, companhia, né? A sensação de esse mundo é seu, estamos juntos, e de poder tratar os idosos com respeito. Dignidade, não como crianças. Né? Sem dúvida. Eu queria agradecer também de estar como mediadora dessa mesa, porque eu adorei a fala de cada uma de vocês. Obrigada, Diolinda, Rita, Cris. É muito gostoso ver o trabalho que vocês estão desenvolvendo, vocês que passaram pelos SEDES há muito tempo. Né? Que hoje... nós tivemos boas professoras, foi isso. E fico muito gratificada de ver o trabalho lindo que vocês estão fazendo. Obrigada por ter participado. Muito obrigada. Agora aquele abraço gostoso. Obrigada a todos por estarem aqui. Obrigada, gente. Convido todo mundo a abrir o microfone para a gente se despedir. Obrigada! Lindo, lindo. Tá bom, Vera. Obrigada. Obrigada. Tchau.